aqui nessa noite, com a preparação de Deus. Eu vim com o tratamento médico e Deus preparou de estar congregando ontem em Portão e recebi o convite para estar congregando aqui para a Irmandade. Estou bem feliz. Minha como congregação na cidade de Miami, lá nos Estados Unidos, e Deus nos tem abençoado, feito muitas obras ali. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, irmãos, eu queria, já faz 22 anos que eu moro lá, quando eu cheguei ali, eu queria fazer alguma coisa que trouxesse benefício para a obra de Deus, mas que eu visse aquele fruto. Então, eu cheguei ali, irmãos, e comecei a orar a Deus nessa parte. Eu trabalho com importação, exportação, logística, Receita Federal, desde os meus 14 anos eu tenho alguma experiência nessa parte. Eu queria colaborar. E o que aconteceu foi que havia uma irmã americana da Obra da Piedade, americana, lá de Chicago. Ela veio para o Brasil conhecer a obra de Deus e acabou conhecendo aqui a Obra da Piedade, ficou encantada, porque nós, até alguns anos atrás, não era assim, mas a Obra da Piedade praticamente atendia a Irmandade fora dos Estados Unidos. Não tinha tanta necessidade como tem hoje. E aí, ela veio para o Brasil e ficou encantada com tudo que viu na Obra da Piedade. Ficou maravilhada do movimento que Deus faz e continua fazendo, né? Então ela ficou encantada. Então quando ela voltou para os Estados Unidos, ela fez um propósito, primeiro de aprender português, orou a Deus e juntou com algumas outras irmãs, começaram a estudar português. Elas iam para a biblioteca, pegavam os livros, oravam a Deus e começaram a estudar português, porque elas ficaram encantadas com o que Deus fez aqui no Brasil. E aí ela tinha esse propósito da Obra da Piedade. E aí, irmãos, não por acaso Deus trabalhou, elas moravam na cidade de Tampa, na Flórida, e um dia ela recebe uma ligação de uma loja de departamento. Essas lojas de departamento tipo C&A, Riachuelo, essas lojas. Ela recebeu de uma americana. Ela não sabe como descobrir o telefone dela, mas a gente sabe que é Deus. Ela sabe também que é Deus. E eles falaram assim, olha, nós temos aqui muita roupa que sai de coleção e nós não temos o que fazer com essa roupa, nós queremos doar. E ela começou a receber aquelas roupas na casa dela, umas roupas semi-novas, não eram novas, mas eram semi-novas. Quando a pessoa compra uma roupa e devolve, ela não pode mais vender como nova, ela vende como semi-nova. Mas são roupas novas, praticamente são novas, sem uso. E aí ela começou a receber, irmãos, e Deus tinha uma obra para fazer, porque Deus olha adiante, né? Nós não conseguimos ver um palmo na frente do nariz, né? Mas Deus vê tudo. Então ela começou a receber roupa, a garagem dela lotou. Ela começou a pedir para outros irmãos receberem roupa, foram recebendo roupa, recebendo, e aí garagem, porque lá nos Estados Unidos as pessoas não guardam o carro na garagem, na verdade eles fazem estoque na garagem, né? Então, toda a Irmandade começou a ter roupa e calçado na garagem. E aí, irmãos, quando eu cheguei ali, eu tinha esse desejo, eu acabei conhecendo ela, e aí houve o desejo. Eu falei assim, irmão, queremos mandar isso aqui para o Brasil. Era o desejo dela, porque ela tinha vindo aqui, ela viu tudo aquilo, ela ficou encantada, ficou maravilhada com a obra de Deus aqui. E aí, irmãos, era muita roupa, muito sapato, era muita coisa. Só, irmãos, que aqui no Brasil, nada que é semi-novo ou usado pode entrar, a legislação não permite, não importa, pode ser Cruz Vermelha, pode ser o que for, não entra. E aí, irmãos, eu tinha aquele propósito de fazer alguma coisa, vim aqui para o Brasil a trabalho e conversei com muita gente que eu conhecia, E todas as portas estavam fechadas, porque o plano de Deus era outro. E nós não entendíamos, né? Então, daqui do Brasil, eu tinha que viajar para a América Latina, para alguns países, e eu fui para o Paraguai. Quando eu cheguei lá no Paraguai, eu trabalhei alguns dias da semana e fui congregar um dia. Cheguei no hotel, fui me trocar, meu chefe me ligou por telefone, ele nunca demorava no telefone, aquele dia ele demorou demais. Eu acabei saindo tarde para congregar, o taxista se perdeu. Quando eu cheguei na igreja, irmãos, o irmão estava encerrando a palavra. E eu fiquei lá no átrio. Mas olha como o Espírito Santo trabalha nessa hora. Quando nós fomos ajoelhar para agradecer o culto, Deus falou no meu coração, o irmão que orar, você vai lá falar com ele da roupa que está em Miami, da roupa que está na Flórida. Olha como Deus trabalha. E aí, irmãos, o irmão começou a orar, eu olhei que ele estava lá na frente, e acabou o culto, e eu fiquei esperando ele, nem entrei, eu esperei ele sair. Quando chegou lá na frente, irmãos, era uma igreja bem grande, uma central de Assunção,
A igreja estava vazia, não tinha muita irmandade nesse dia, estava vazia. E eu comecei a conversar com esse irmão, né? E eu falei, irmão, que igreja bonita, né? Comecei a puxar conversa com ele, né? Para ver como é que eu ia entrar no assunto daquilo que Deus tinha me falado. Ele falou, essa igreja aqui, nós fazemos assembleia aqui, vem gente do país todo para cá, e era uma igreja bem grande. E eu falei, irmão, mas não estava vazia a igreja hoje. Eu falei, irmão, é o seguinte, aqui tem muita necessidade. Aqui, um empresta o sapato para o outro para congregar. Então, o dia que vem um, não vem o outro. O dia que o outro vem, um não vem. Roupa das crianças. E as crianças? Mesma coisa. O culto de jovens é bem minguado, porque as crianças quase não têm roupa, não têm calçado. E aí eu comecei a ver o que Deus estava fazendo. E aí, eu falei, mas essa igreja é grande, né, irmão? É grande. Eu falei assim, irmão, você imagina tudo isso aqui, a parte de baixo, nós temos aqui uma escada que vai para a parte de baixo, e toda essa igreja que você está vendo embaixo é um espaço todo da obra da piedade. E eu falei, como é que está lá? Para não estar vazio também. Não tem nada. E aí eu falei assim, irmão, então eu acho que eu tenho uma boa notícia para o irmão. Eu falei assim, quem que é o diácono daqui? Eu falei, você está falando com ele, glória a Deus. E aí eu falei, irmão, Deus preparou, contei tudo para ele. Falei, então só pode ser caminho de Deus. Voltei para os Estados Unidos, falei para os irmãos lá e falei, irmãos, olha, nosso desejo é o Brasil, mas a necessidade aos olhos de Deus é o Paraguai. Glória a Deus. Então vamos mandar para o Paraguai. Então a Irmandade ficou bem contente. Eu fiz as contas de tudo que tinha que fazer e dava um container completo de 40 e metade de um de 20. E aí eu liguei para aquela irmã da piedade americana e falei assim para ela, irmã, olha só, toda essa roupa, tudo isso aí dá para colocar num container de 40 e metade de um de 20. E ela falou, irmão, glória a Deus, então vamos mandar o de 40. Eu falei, mas irmã, e o de 20? Ela falou, não, de 20 nós não vai mandar. Eu falei, por quê? E ela falou, americana, ela falou, irmão, acontece o seguinte, tem irmã que trabalha na limpeza o dia inteiro. Tem irmã que limpa a casa o dia inteiro. Tem irmão que trabalha na construção o dia inteiro. Irmãos que trabalham o dia inteiro. Vão lá e dão a coleta. Nós vamos pegar um container de 20 e desperdiçar metade do dinheiro das irmãs, dos irmãos? Não podemos. Vamos mandar só de 40. Glória a Deus. E eu falei, é verdade, meu irmão, mas deixa eu ver se eu não errei o cálculo. Fui fazer os cálculos de novo, meu cálculo não estava certo. Liguei para a pessoa que treina nós, dei todas as medidas para ele e falei assim, olha, vê se eu não fiz os cálculos errados. Ele me retornou, voltou e falou, olha, está tudo certo, é um de 40 e metade de um de 20. Eu falei, tá bom, então liguei para os irmãos, eu mando de 40. E aí Deus já começou a fazer a obra, que nós encostamos no pátio da igreja um container de 40. E de verdade eu não sei o que Deus fez, se ele esticou o container ou diminuiu as roupas. Agora, eu sei que a Irmandade foi colocando e foi cabendo tudo. Glória ao Senhor. E aí Deus preparou mais de 40 mil peças de roupa, mais de 2 mil pares de sapato, mais de 2 mil brinquedos, terno, gravado, tudo. Irmãos, e aí os irmãos, Deus visitava muitos irmãos, ia carregando as roupas e Deus ia visitando eles. Foi uma grande alegria. Quando fomos orar no final, o Senhor tomou a Irmandade, os americanos, os brasileiros, tomou todo mundo ali daquela alegria, fechamos o container e mandamos para o Paraguai. 60 dias depois o container chegou no Paraguai, o Senhor abençoou, foi tudo liberado e o container foi para a porta da igreja. E quando chegou lá na porta da igreja, irmão, os diáconos, os irmãos já estavam tudo posicionado ali, não para receber toda aquela roupa, para atender toda aquela necessidade. E o Senhor, que é bom e misericordioso, irmãos, permitiu que aquilo que era desejo nosso, era a vontade de Deus era outra. A vontade de Deus, ele sabia onde estava a necessidade. Irmãos, foi atendido mais de 8 mil pessoas. Glória a Deus. De todo o Paraguai até a fronteira com a Argentina. Glória a Deus. Então, irmãos, aquela Irmandade ficou tão feliz. E depois eu liguei para o diácono de lá e perguntei, e aí, irmão, como é que está a frequência do povo no culto? Irmão, a igreja está lotada, porque agora tem sapato, tem roupa, tem tudo. E os cultos de jovens? Irmãos, os cultos de jovens está lotado. A meninada está cheia ali, estão tudo exibido, porque estão com tênis da Nike, com tênis da tênis. Então, irmão, glorifico a Deus por isso aí. Depois Deus preparou um outro container. E aí, esse outro container era para Moçambique, na África. Muita necessidade lá na África. E nós ficamos sabendo que todo o ministério lá atendia a obra de Deus, rodava quilômetros, tudo a pé. Então,
o senhor foi preparando roupa, fui preparando calçado, fui preparando brinquedo e preparou mais 120 bicicletas. E aí, irmãos, a Irmandade lá, nós temos no fundo da igreja, tem uma área bem grande, os terrenos nossos são bem grandes. Então, o que aconteceu? A gente juntou toda a Irmandade, a mocidade, que a gente foi a mocidade para trabalhar nisso aí, né? Porque cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então, eu tenho que manter a mocidade ocupada. Trouxemos uma mocidade, eles fazendo caixa, e carregando o container, carrega dali, o container foi enchendo, e encheu, e Deus preparou. Também foi quase 40 mil peças de roupa igual do Paraguai, terno, gravata, preparou roupa de criança, roupa de adulto, roupa de jovem, preparou sapato, preparou bicicleta, preparou brinquedo, e o container lotou. E quando o container foi fechado, nós estávamos numa alegria, porque a gente ficou sonhando os sonhos de José, né? Você imagina só, quando esses containers chegaram, o irmão recebeu o terno, o irmão recebeu uma camisa, recebeu uma gravata, um par de meia, um par de sapato, uma criança recebeu um brinquedo, esse irmão recebeu a bicicleta para atender a obra, e ficamos sonhando, que pena que nós não vai estar lá, né? Isso, irmão, não tinha ainda esse advento da internet que nem hoje, você tem o WhatsApp, não tinha WhatsApp, não tinha muitos recursos, né? Tinha já o tablet e o Skype. Então, estava todo mundo sonhando, o que vai ser, quando eles receberem, imagina a alegria deles, queria tanto ver a carinha deles, queria ver a cara da Irmandade, ficamos sonhando ali na porta do container. Aí os irmãos pegaram o madeirite e colocaram o madeirite na porta do container, e as irmãs da Piedade escreveram assim: para a Irmandade de Moçambique, da Irmandade de Miami, tudo que nos falta, Cristo proverá. Escreveram na porta do container. E o container foi embora, 60 dias. E lá na África, irmãos, quando é complicada a situação, lá muita pobreza, muita miséria, quando os containers chegam lá, tem que ir escoltado para a igreja, porque senão alguém rouba, eles roubam mesmo, mercadoria que eles precisam, que pode revender também. Então, eu liguei para a empresa que eu trabalho, tem um escritório lá, e eu falei com o gerente de lá, ele chama Feisal. Eu liguei e falei: Feisal, é o seguinte, todo esse container que Deus preparou é com meus irmãos da igreja aí. Então, se tiver algum problema na alfândega, se tiver algum problema no lugar, você não deixa o problema chegar neles. Me liga, e nós resolvemos e colocamos lá para eles sem dor de cabeça. Ele falou: tá bom, deixa comigo. E Deus abençoou, liberou o container, e ele me liga. E ele falou assim: Márcio, olha, está tudo liberado, está tudo bem, já vamos sair para entregar o container. Eu fiquei todo contente e fiquei lembrando daquele movimento que Deus fez lá no pátio da igreja em Miami. E aí, irmão, passou uma hora e pouco, quem me liga, eu estava no computador, o Faisal me liga, o gerente me liga, ele falou para mim: olha, Márcio, é o seguinte, eu estava indo para casa, mas entrou um incômodo tão grande no meu coração, e você falou tanto dos teus irmãos, você falou tanto desse container, você pediu tanto cuidado disso, e eu estava indo para minha casa, e entrou um sentimento, eu vim aqui ver descarregar o container. E ele estava num tablet, com um Skype, com câmera, glória ao nome do Senhor, que nunca tinha passado pela nossa cabeça, né? E a gente estava sonhando, e os caminhos de Deus são esses, os caminhos que nós não esperamos, os caminhos que nós não vemos. E aí, irmãos, ele pegou e está falando comigo aqui, falou: vou te mostrar agora o descarregamento do container. Ele me virou a câmera assim. E aí, irmão, eu vi a rua cheia de irmãos, cheia de irmãs, cheia de mocidade, cheia de músico, glória. E o container ali, e eles estavam tocando aquele hino: tudo que nos falta é Cristo proverá. E quando eles abriram o container, irmãos, era exatamente o que estava escrito na placa. Irmãos, Deus tomou eles na linguagem, na virtude, glória. Eles choravam tanto, eu chorava do lado de cá, porque não tinha alcançado, nós estávamos falando, como não podemos ver, nós não vamos conseguir ver. E Deus fez isso, irmãos. Eu vi aqueles recebendo aquele container, e o Senhor supriu toda aquela necessidade para aqueles irmãos também. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor, irmãos, tem trabalhado de formas diferentes ali nos Estados Unidos, tem feito muita coisa para nós. E aí, a gente que vem aqui do Brasil, irmãos, a gente vê que o Senhor trabalha de formas diferentes, né? A gente cresceu aqui, irmãos, e hoje eu estou há 22 anos lá.
E eu não esqueço de nenhuma palavra da reunião de jovens, eu não esqueço de nenhuma palavra dos cultos à noite que Deus mandou. Foi como se foi feito um armazenamento, porque ali é uma terra árida, terra seca, é difícil. Hoje Deus está nos abençoando mais, o Senhor tem chamado mais almas, mas vivendo muito assim. Mas o Senhor ia fazendo obra todo o tempo. E aí, irmãos, um dia eu estava em Nova York e eu estava com meu cunhado, em Nova York, na laje da casa dele, e ele disse assim: olha, eu não quero mais morar aqui. Eu estava numa situação difícil de emprego, tudo isso, eu não quero mais morar aqui, eu quero ir embora. Mas eu não sei se eu vou mais para o norte, se eu vou para o sul, se eu vou para o leste, se eu vou para o oeste. Eu não sei para onde eu vou. Eu quero para onde Deus me mandar. Irmãos, e Deus estava naquela conversa, ele estava ouvindo a nossa conversa. Nesse meio tempo, a minha sogra ficou enferma e nós viemos para o Brasil e visitamos a minha sogra, tudo isso. Eu morava aqui na época, ele veio visitar. E um dia, irmãos, ele ia embora no domingo e nós fomos congregar no sábado. Irmão, tem muita crítica, muitas vezes, sobre a nossa igreja. E igreja, não tem igreja perfeita. A igreja é para transformar. Glória a Deus. Tá certo? Nós estamos aqui para ser transformados. Mas uma coisa eu sei que nós temos uma revelação vindo da parte de Deus. Porque eu já vi tanta coisa na minha vida e tenho visto tantas coisas que eu sou testemunha disso. E nesse dia, nesse sábado, Deus mandou a palavra. E Deus falava assim na palavra: irmão, hoje você entrou aqui e você não mora mais nesse país. Falou, estava eu, meu cunhado, esse que estava. Ele falou assim: você disse para o Senhor: Senhor, eu não sei se eu vou para o norte, se eu vou para o sul, se eu vou para o leste, se eu vou para o oeste. Eu vou para onde quiser. Me diz para onde que tu quer que eu vá. E Deus falou assim: irmão, hoje Deus te fala, você vai voltar para o seu país, a sua mala vai se perder. E aonde acharem a tua mala, eu vou levantar a minha obra. Eu não lembro como se fosse hoje. Eu fui para Guarulhos com ele, colocamos a mala na esteira, e eu ainda falei assim para ele: Deus falou que a mala vai perder, né? Mas esse voo é direto, como é que vai perder? Eu falei: mas Deus falou que vai perder. Coloquei a mala na esteira e ele foi embora. No dia seguinte ele me liga e fala assim: ó, já estou 3 horas aqui esperando a mala sair, ela não saiu. Fui lá na companhia aérea, a mala não está aqui, glória ao nome santo do Senhor. E aí, irmão, ficou 4 dias lá em Miami, até que a companheira ligou para ele e falou assim: moço, nós não sabemos o que aconteceu, não temos ideia do que aconteceu, mas nós achamos a tua mala lá na Carolina do Norte, lá na cidade de Raleigh, nós achamos a sua mala lá. E nós só estamos ligando para o senhor que nós vamos trazer a mala de volta. Falou: não precisa trazer de volta, deixa que eu estou indo para lá, porque lá é onde quer que Deus esteja. Lá ele chegou, tinha passado um casal na porta da congregação do Brás, entrado e batizado. E eles moravam lá. E eles voltaram para lá e não tinham onde congregar, não tinha igreja. Vocês veem que Deus poderoso que vocês servem, que nós servimos. Eles passaram na porta da igreja, batizaram, obedeceram o Senhor, aceitaram Jesus Cristo como Salvador, e Ele providenciou tudo. A mala foi para lá. E meu cunhado chegou lá, achou as malas, e lá começou uma obra, glória ao nome santo do Senhor. Eles começaram a congregar, lá Deus preparou o terreno, lá Deus preparou a igreja, e eu estou glorificando a Deus nessa noite. Irmãos, Deus, também em 2007 eu fui para a China com a minha família, e lá na China tem um grupo pequenininho de irmãos que congregam. Por isso que quando a gente sai do Brasil, vocês têm uma igreja em cima da outra aqui, né? E a gente não se dá mais conta. Tem hora que, com todo respeito, eu acho que Deus é brasileiro. Porque o que Ele fez nesse país aqui, Ele não fez em lugar nenhum no mundo. Vocês têm uma igreja em cima da outra. Eu não tenho uma igreja em que a Irmandade não roda pelo menos 30 minutos para chegar. Não tem. Eu atendo 3 ou 4 igrejas que eu tenho que ir de avião, porque de carro são 9, 10 horas dirigindo. Então, olha o que Deus fez para os irmãos aqui, né? E às vezes a gente não se dá conta. Então, irmãos, eu fui lá para a China, nós conhecemos lá 2 casais com 2 filhos cada um, e nós estivemos lá com ele, nos alegramos com ele. Voltei para os Estados Unidos, e quando eu cheguei nos Estados Unidos, passou uns meses assim, um irmão lá da China me liga e fala: irmão,
faz 15 dias, porque nós não tínhamos essa facilidade do WhatsApp, e mesmo assim lá na China, o WhatsApp, YouTube, não pode, é proibido, né? Só pode usar algumas ferramentas do governo. Então, tinha essa dificuldade. Irmão, faz mais de 15 dias que nós não ouvimos palavra, nós estamos ouvindo aqui, mas nós temos necessidade de ouvir uma palavra, de fazer um culto. Não podemos pelo menos orar, fazer uma oração? Irmãos, e entre junho e novembro, em Miami, é época de furacão. Então, às vezes tem aqueles ventos fortes, aquela coisa toda. Tá bom, irmão, então hoje é sexta, ele me ligou na sexta-feira à tarde, que é sábado de manhã para eles. Eu disse, irmão, amanhã, sábado de manhã, a gente marca, a gente chama pelo Skype, e a gente faz uma oração. Deus é poderoso de passar aí e consolar os irmãos, né? E aí, irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que no sábado de manhã, nós ligamos para os irmãos, e nós fizemos aquela conexão pelo Skype, irmãos, e estava bem instável a ligação, o Wi-Fi caiu, mas a ligação continuou, irmão, glória ao Senhor, sem Wi-Fi. E aí, nós cantamos 3 hinos, e nós fomos buscar Deus em oração. Irmão, nós fizemos uma oração, como nós fizemos aqui nessa noite, sincera, entregamos na mão do Senhor. Fizemos uma oração, levantamos e falamos assim, olha, irmãos, só tinham 8 irmãos na ligação. E aí, assim, alguém tem alguma obra para contar? Alguém quer contar alguma obra, alguma coisa? E aí, o irmão que me ligou, que falou que estava aprovado, que estava triste, que precisava, que não tinha ouvido a palavra, ele disse assim, irmão, eu quero contar um testemunho, eu quero agradecer a Deus. E eu falei, mas ele estava tão provado, né? Eu falei, glória a Deus, ele quer testemunhar, né? Tá bom, irmão, quero agradecer a Deus que ontem eu liguei, pedi para a gente fazer essa oração, fazer esse chamamento aqui, e eu agradeço a Deus que nessa oração Deus acabou de me batizar com a promessa do Espírito. Então, irmãos, o Senhor fez essa obra também. Uma coisa que Deus fez também, irmãos, não faz muito tempo, para vocês verem que tudo está na mão de Deus. Seu irmão, a irmã entrou aqui nesta noite preocupado com alguma coisa, angustiado com alguma coisa. Tudo está na mão de Deus. O Senhor controla tudo do seu reino, do seu trono de glória. Não perca a fé, não perca a esperança, tá certo? Hoje tem um espírito de incredulidade rodando o mundo, rodando todas as coisas, irmãos. Mas não perca a fé, porque o Senhor não mudou, Ele continua. E eu vou mostrar para vocês esse testemunho que Deus fez. Eu trabalhava numa companhia, eu já estava morando nos Estados Unidos, e eu cuidava do Brasil também. E nós tivemos um problema aqui, que hoje eles falam fake news, hoje a gente já sabe o que é, mas nós tivemos um problema na companhia, e a companhia, o nome da companhia saiu na mídia, e foi um escândalo. E o que acontece? Não era, tudo aquilo que tinha falado não era bem a verdade. Então, o que acabou acontecendo, irmãos? A empresa americana é bem restrita, né, com a reputação, com a imagem. Então, muitos clientes pararam de trabalhar com nós. De repente, o nosso faturamento veio a 0. Nós tínhamos 3 escritórios aqui no Brasil e eu fui chamado para fazer alguma coisa e eu apresentei um plano para tentar salvar a companhia. Então, irmãos, mas a coisa não estava bem, eles ficaram tão chocados com tudo, porque envolvia a mídia, né? Então eles ficaram preocupados, mas a gente sabia o que tinha acontecido. Era difícil explicar para o americano o que tinha acontecido, porque tem um pouco de exagero, de promoção, né? O pessoal queria vender jornal, queria vender notícia, então ficou uma situação difícil. Então eu estava ali lutando, e as coisas estavam difíceis, os americanos me questionando. Chegou um ponto que eles disseram assim, você faz o seguinte, você pega um avião, vai lá para o Brasil, fecha a companhia, chama todo mundo, indeniza e vem embora. Irmãos, e nessa companhia, irmãos, é difícil, os irmãos sabem disso, a pessoa precisa de emprego, precisa trabalhar, levar o sustento, às vezes trabalha com aquela porçãozinha, e eu fiquei muito aflito, muito preocupado, né? Então, o que acontece? Eu fiquei orando a Deus e fui adiando. Um dia o meu chefe me ligou e falou assim, você já marcou a passagem para o Brasil? Eu falei, ainda não.
Ele falou, estou marcando. Ele falou, então faz o seguinte, vai rápido, que se você demora mais um pouco, eu vou. Só que eu vou passar em Miami primeiro, vou te demitir, depois eu vou. Me apertou, né, mano, tem que vir. E aí, irmãos, eu peguei, marquei a passagem e vim para o Brasil. Cheguei, irmãos, e lá na companhia, irmãos, trabalhava irmãos, trabalhavam muitas pessoas de bem, muitas pessoas esforçadas, né? Mas eu vim com a missão de fechar a companhia, não tinha o que fazer, tinha que fechar a companhia. Então, na segunda de manhã, eu estava bem provado e triste, né? Porque ia demitir muita gente, todo mundo ia, famílias, crianças, a gente fica com o coração na mão. Mas, irmãos, enquanto a gente tem o coração na mão, Deus tem a situação na mão. É o Senhor que tem o controle de todas as coisas, é Ele que controla todas as coisas, é o Senhor que faz tudo, é Ele que está no comando, é Ele que está no controle. A gente se desespera, o medo nos paralisa, né? Mas o medo, irmãos, não pode ser maior que a nossa fé no Senhor. E aí eu entrei na sala de reunião, estava ali, e aí entrou na sala de reunião a irmã copeira, uma irmã bem simples, e ela falou, irmão Márcio, o irmão quer um café com leite, o irmão quer tomar alguma coisa? Eu falei, irmão, eu quero sim, por favor, né, quero sim. E aí ela estava saindo e ela voltou. Ela falou, sabe, irmão Márcio, eu não sei o que está acontecendo aqui, porque, sabe, eles têm medo eu sou, né, eu não sei ler, não sei escrever, eu sou uma mulher simples, e eles querem me poupar, não querem falar o que está acontecendo, mas eu sei que tem alguma coisa que não está bem, o telefone não toca, o pessoal está sem trabalho. Só que como ninguém quer falar comigo, sabe o que eu fui fazer, irmão Márcio? Eu fui buscar a palavra ontem. E eu falei para o senhor, será que eu vou perder meu emprego? O que está acontecendo? E Deus, irmão Márcio, você não sabe o que Deus falou? Eu falei, o que, irmão? Maria Helena, não dela. O que ele falou? Ele falou, irmão, Deus mandou aquela parte de Abraão, que Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão falou para Deus, se tiver 10 justos lá na cidade, se tiver 10 justos lá na cidade, então destrói a cidade. Não, se tiver 10, por amor dos 10 eu não quero, mas se tiver 5, pelo amor dos 5 eu não destruo. E se tiver 1? Se tiver 1, pelo amor daquele 1, eu não destruo a cidade. Irmã, hoje você entrou aqui, você não sabe o que está acontecendo na sua empresa, você não sabe, ninguém quer te falar, mas eu olhei lá do céu, eu olhei aqui para a terra, eu vi justos lá dentro, e por causa desses justos, eu salvo. Você não vai perder seu emprego, a sua empresa não vai fechar. Irmão, olha como a irmã me colocou, eu não sabia o que fazer. Eu estava aprovado, agora fiquei mais aprovado ainda. Eu falei, meu Deus, essa irmã aqui falou, eu vim aqui fechar a companhia, agora a irmã me conta a palavra, tem misericórdia. Eu nem tomei o café com leite, eu fui com as pernas bambas, ela saiu, eu fechei a porta e fui orar. E Deus falou assim, vai congregar hoje, você não faz nada, está tudo na minha mão. Vai buscar a palavra, glória a Deus. Irmão, saí de lá, fui buscar a palavra, cheguei na igreja, o senhor me deu a palavra, Abraão, Sodoma, Gomorra, 10 justos, 5 justos, 3 justos, nós sentou aqui, tua companhia era para fechar, o telefone não toca, os clientes foram embora, mas eu olhei da terra, olhei para dentro daquela empresa, eu vi mais de um justo, glória, os clientes vão voltar, o faturamento vai voltar, eu vou abençoar, eu vou corrigir, pode voltar, não vai fazer nada. Saí da igreja, no telefone, toca meu chefe. Falei, pronto, atendi ele. Aí ele falou assim, você já fez o que eu te mandei? Eu falei assim, você acredita que não? Ele falou, graças a Deus. Teve um reboliço aqui hoje. Chamaram todo mundo, discípulo, fulano, tal. E eles disseram o seguinte, pega o plano lá que o Márcio fez, liga para ele correndo lá no Brasil, manda ele fazer. Dá o tempo que ele precisar. O tempo que ele precisar. Irmão, Deus virou o nosso cativeiro. Irmão, os clientes começaram a voltar, o telefone começou a tocar, o faturamento começou a voltar, nós começamos a ficar ocupados de novo, glória no missão. Não precisou mandar ninguém embora, irmão. E Deus está nos abençoando. O que aconteceu? Veio a crise nos Estados Unidos. 2008, bateu uma crise forte lá nos Estados Unidos, a pior crise desde 1930. E lá nos Estados Unidos, os nossos negócios começaram a ir ladeira abaixo, começou a ir mal.
E aí, irmãos, o que aconteceu? A empresa aqui no Brasil estava dando tanto lucro, glória ao nome de Jesus, que socorreu nós lá. É Deus ou não é Deus trabalhando? É o Senhor ou não é o Senhor trabalhando? O que você tem medo nesta noite? Deus não pode fazer na tua, na minha, na nossa vida. Que Deus que nós servimos, irmão. É esse Deus que tem o controle no domínio de todas as coisas. Não tem nada perdido para Ele, não tem nada perdido para Ele. Dá o controle da vida, da morte, o plano espiritual, o plano material, os espíritos, demônios, tudo obedece à voz do Eterno. Eu também, ninguém falava, ninguém sabia o que era depressão, ninguém estava familiarizado com o que era depressão. E aí, irmão, estou falando muito rápido, aqui tem um desse lá em Miami que me deixa desesperado. O relógio, eu não quero acabar o culto tarde. Aí o que acontece, irmãos? Minha esposa começou a ter umas crises, a gente não sabia que era depressão. Então tinha uns dias na semana, uns dias no mês, não era todo mês, era mês sim, mês não. Ela ficava muito mal, ela não queria ver ninguém, ela não queria sair do quarto. A única pessoa que ela falava era eu. E as minhas filhas eram bem pequenininhas, tinham 6 e 7 anos. Mas não era sempre, e ela ficava mal aqueles dias, uma semana, 3 dias, mas era uma tristeza muito grande, era tudo novo. Hoje todo mundo já sabe mais ou menos como é que funciona a depressão, mas a gente não sabia, então era novo, e nós não tínhamos como fazer, como mexer. E aí, irmãos, eu vim para o Brasil, eu estava numa reunião aqui no Brasil, lá em Campinas, devia ser umas 6 horas da tarde, eu estava na reunião, e meu telefone tocou, e era a minha esposa. E ela estava chorando. E ela falou assim para mim: estou ligando para me despedir de você. Santo Deus. Eu não quero mais viver, eu não vou mais viver. Porque isso não é vida, eu não quero mais viver. E eu tentando acalmar ela, falando: calma, vamos clamar ao Senhor, vamos orar, pensa nas meninas. Só, irmãos, que essa enfermidade é tão séria, tão grave, a pessoa perde, né, toda a sensibilidade. E eu clamei ao Senhor e falei: olha, eu não alcanço chegar, são 6h30 até eu chegar em São Paulo, até sair do hotel, até ir para Guarulhos, eu não vou conseguir chegar, mas eu vou fazer de tudo para tentar chegar. Saí, fui no banheiro e orei, porque o crente, na hora da aflição, tem que bater o joelho no chão. Não tem outro remédio, é isso aí, joelho no chão, tá certo? E o céu responde. O céu responde. Eu saí lá de Campinas e saí de Campinas para São Paulo. Só tem 2 caminhos, os caminhos mais lógicos, que é a Anhanguera ou a Bandeirantes. Mas eu fiquei tão atribulado, eu me perdi, saí por Indaiatuba, caí na Castelo Branco. Mas, irmãos, até os nossos erros, irmãos, o Senhor conserva. Saí atribulado, olhando o relógio, sabia que não ia chegar. E aí, assim, quando eu estava no pé da estrada, eu vi uma congregação no alto, e eu falei assim: Senhor, eu não consigo chegar, eu não vou conseguir chegar, mas eu cresci congregando, eu cresci ouvindo que aqui tem revelação, que aqui o Espírito Santo fala, e Senhor, olha, não foi isso que Tu me prometeu, a morte está rondando a minha casa, eu preciso de Ti mais do que nunca, Senhor, eu vou entrar e eu preciso que Tu fala para a minha alma. Entrei ali, irmão, naquela cidade, uma rua de terra, um bairro pobre, entrei na igreja, irmãos, uma igreja pequenininha, né, e estava lotada. Eu fiquei lá no Acre porque não dava para entrar, e Deus mandou a palavra aquela noite, e a palavra começou assim: falou assim, irmão, depressão é uma enfermidade e tem que ser tratada como enfermidade, mas, irmãos, tem depressão e tem horas que os espíritos rondam aquilo que Deus prometeu na nossa vida. Irmão, Deus tem promessa na tua vida, e você, irmão, entrou aqui, você não mora mais nesse país, você não mora mais nesse estado, você não mora mais nessa cidade, você não mora nesse bairro, essa não é a tua comum. A morte está rondando a tua casa longe daqui, glória ao nome santo do Senhor. Mas o Senhor, o teu Deus, o teu ajudador, hoje
ele manda esta palavra: espírito da morte está rondando a tua casa. Você não alcança a chegar lá, mas eu alcanço. Espírito da morte, sai da vida da minha serva agora, no nome de Deus. Irmão, o Senhor me tomou num choro, numa alegria agora, eu não sabia o que fazer, irmãos. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu saindo da igreja, o meu telefone toca, era minha esposa, eu atendi rápido o telefone, e ela falou assim: onde você está? Eu falei assim: eu estou indo para São Paulo. E ela falou assim: fica em paz, o Senhor já passou aqui. Então, irmãos, é isso, Deus, que nós servimos. Eu trago um pouco desses testemunhos, dessas obras, por irmão. Quando nós tivemos a pandemia agora nos Estados Unidos, irmãos, grande parte da nossa... Os Estados Unidos é tão grande quanto o Brasil, né? Então, grande parte das nossas irmãs da Obra da Piedade eram irmãs que estavam dentro do grupo de risco. Isso quer dizer o quê? Elas não podiam sair. Grande parte da nossa irmandade ficou sem trabalho, tá certo? E não podiam sair, tudo isso. E nós tínhamos um culto online, e o diácono de Orlando, que é 400 quilômetros de Miami, veio congregar com nós em Miami, e ficou hospedado na minha casa. E Deus tinha mandado uma palavra, não fazia muitos dias, e Deus falou assim: irmão, você fica preocupado, você quer que caia fogo do céu, você quer isso, você quer aquilo, basta que Deus te dê uma boa ideia para mudar a tua vida. Basta, entendeu? E irmão, eu fiquei com aquela palavra na cabeça. Lá nos Estados Unidos, nós temos uma transportadora muito grande. O correio aqui é muito grande. O correio atende qualquer lugar no Brasil, não é verdade? Essa transportadora é muito grande, ela é 5 vezes maior que o correio. O correio aqui é uma das maiores empresas do Brasil. Ela é 5 vezes, tem avião, tem caminhão. Você contrata eles para entregar esse copo de água aqui. Você está em São Paulo e vai entregar amanhã em Manaus, no dia seguinte está em Manaus. E, irmão, uma companhia muito grande, muito grande. E o diácono estava lá na minha casa, ele estava quase furando o chão. Ele andava para lá, ele andava para cá, andava para lá e andava para cá. E eu falei: Sidney, você vai furar o chão, irmão. Eu falei: irmão, eu não paro de pensar na irmandade. Eu não paro de pensar nas irmãs da piedade. Eu não paro de pensar nas crianças. Eu não paro de pensar. E eu falei: irmão Sidney, o que nós vamos fazer? Irmão, Deus deu uma ideia para nós. Lá nos Estados Unidos não tem cesta básica, mas os irmãos fizeram de cesta básica. Igual que fizeram cesta básica e tal. E fizeram bastante. Irmão, nós não temos como entregar. E os Estados Unidos inteirinho está fechado. O que nós vamos fazer? E eu fiquei pensando, e eu estava com o computador ligado. E aí Deus me deu uma boa ideia, a palavra. Ele falou assim: escreve o presidente da companhia. Irmão, é a mesma coisa que você falar que ia falar com o presidente do Correio, quiser falar com o presidente da República. É um negócio imaginável. Mas pela fé eu creio. Glória a Deus. E aí eu sentei no computador e comecei a escrever. E eu escrevi assim: olha, eu sou membro de uma igreja, e nessa igreja nós temos um setor, para eles entenderem, né? Chama Obra da Piedade. E nessa Obra da Piedade nós temos diáconos, eles fazem isso. E com os diáconos temos as irmãs da piedade, elas fazem isso. Só que a nossa irmandade está desabastecida, não tem como atender eles. E eles estão sem trabalho, talvez vão com as suas dispensas esvaziando. E eu estou escrevendo para o Senhor aqui, porque meu Deus mandou escrever para o Senhor. Glória a Deus. Para ver se o Senhor tem como ajudar nós. Santo Deus. Dei enter e mandei a mensagem. Era um domingo à noite. Como eu trabalho com logística, era atividade essencial, no dia seguinte eu fui trabalhar. Quando eu entro no escritório, o telefone toca, era a secretária dele. Ela falou: quero falar com o seu Marcos. Eu falei: está falando. Eu falei assim: ó, eu sou secretária do presidente da UPS. Ele recebeu a mensagem do Senhor. E ele ficou impressionado com esse negócio de diácono, irmã da piedade. E ele quer saber como eu posso ajudar. É Deus trabalhando no coração, não é Deus trabalhando? Eu falei: olha, é o seguinte, nós fizemos aqui uma cesta com roupa, com comida, e nós não temos que entregar, porque as irmãs da piedade estão no grupo de risco, elas não podem sair. Irmão, às vezes, a gente manda, para mandar a cesta básica para uma cidade,
ela chegava, por exemplo, eu chegava em Curitiba, e até chegar em Pato Branco tinha mais um tempo. Para chegar em Paranaguá tinha outro tempo. Então, era um processo. Vai para lá, depois vai para as Irmãs da Piedade, depois distribui, uma que vão entregar. Então, era um processo mais lento. Irmãos, eles voltaram para mim e falaram assim, ó, é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte para o senhor. Se tiver que entregar em Curitiba, do outro lado da rua, eu vou falar o equivalente em reais, tá? Para entregar do outro lado da rua, nós vamos cobrar R$13. Mas para entregar em Manaus, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, em Recife, nós também vamos cobrar R$13. Tá bom para vocês desse jeito? 2 caixas de 60 quilos cheias de mantimento. Irmão, tá ótimo esse preço. Não dá, irmão, não tinha como atender. Os Estados Unidos inteiro, nós somos 6.000 almas, não é todo, a grande maioria da Irmandade estava precisando. Irmão, o caminhãozinho encontrava, aí as Irmãs da Piedade foram para Orlando, fizeram as cestas básicas, todo dia o caminhãozinho lá passava, lotava. Quando era 8 horas da manhã, estava na casa da Irmandade. Glória a Deus. Nos Estados Unidos inteirinho, glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, os irmãos, quanta obra que nós vimos, irmão. E os irmãos também mandaram, o que eu não sei se tem aqui, gift card, é um cartãozinho que tem lá um valor, porque eles mandavam também para não comprar uma mistura, uma carne, que não mandar congelado na cesta básica. Irmãos, os irmãos abriam, já tinham acabado o mantimento na casa de muitos. Mas quando eles abriram a porta, irmãos, para sair para fora, irmãos, o que acontecia? Tinha lá 2 cestas básicas cheias de alimento. E Deus, irmãos, fez essa obra no nosso meio lá. Glória ao nome do Senhor. Ninguém, nenhum pobre, nenhum necessitado, nenhum desempregado precisou mendigar o pão. Glória ao nome do Senhor. Porque o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, atendeu a cada um. Glória. E eles receberam uma carta, porque os diáconos, as Irmãs da Piedade escreveram uma carta e falou assim: aqui está a providência do teu Deus na tua vida. Então, tudo isso Deus tem feito, tudo isso Deus fez e nós está fazendo. Esse ano nós passamos uma prova muito grande lá, mas o Senhor, a obra de Deus cresceu nos Estados Unidos no ano passado. Irmãos, o ano de 2023 tinham tomado Santa Ceia 6.300 almas. O ano de 24, o Senhor já chamou 7.000, já tomou 7.100 almas. O batismo de 2023, o Senhor tinha chamado 280 almas. Esse ano de 24, Deus chamou quase 500 almas, 496 almas. Então, Deus, irmãos, operando Deus, quem impedirá? Eu dou graças a Deus por tudo, por essas obras, que caia no coração dos irmãos, que os irmãos, o Senhor possa renovar a fé dos irmãos de tudo que Deus está fazendo, porque Deus fez para nós, Deus faz para vocês, Deus faz para nós, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso ajudador. Eu dou graças a Deus por tudo, que Deus seja louvado. Amém. 3:9.
1 Crônicas 2. Glória a Deus. Quem não tem Bíblia, leia com quem tem, acompanha a leitura. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 2, lemos com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Determinou Salomão edificar uma casa em nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Contou Salomão 70.000 homens de carga e 80.000 que cortassem na montanha 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão deu Irão, rei de Tiro, dizendo: como usaste com Davi meu pai, e lhe mandaste servos para edificar uma casa em que morasse, assim também usa comigo. Eis que estou aqui para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para lhe queimar perante incenso aromático, e para pão contínuo da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas ruas novas e nas festividades do Senhor, nosso Deus, o que é perpetuamente obrigação de Israel. Verso 5. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. Porém, quem teria força para edificar uma casa, visto que o céu, e até o céu dos céus, o não pode conter? Porque, e quem sou eu, e que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim, em azul, em que saiba lavrar, alburim juntamente com os sábios que estão comigo em Judá, em Jerusalém, dos quais Davi, meu pai, preparou. Verso 8. Manda-me também madeira de cedros, faias e algumins do Líbano, porque pensei que os teus servos sabem cortar madeira do Líbano, e eis que os meus servos estarão os teus servos. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que os teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. E Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito, e enviou Salomão, portanto, e enviou a Salomão, dizendo, resposta do rei: porquanto o Senhor ama o seu povo e te pôs sobre ele rei. E disse mais Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, e que deu o rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique a casa do Senhor para o rei. Agora, pois, envia um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão, a viúva. Verso 14: filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi homem de Tiro, e este sabe lavrar em ouro, e em prata, e em bronze, em ferro, em pedra, em madeira, em púrpura, em azul, em linho, em carmesim, e é hábil para toda a obra buril, e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que lhe propuser juntamente com os seus sábios e os sábios de Davi, meu Senhor, teu Pai. E agora, pois, que meu Senhor mande para os seus servos o trigo e a cevada e o azeite e os vinhos do que falou. E nós cortaremos tanta madeira do Líbano quanto houver de estreia. E traremos enxangadas pelo mar de Jope, e tu farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estranhos que haviam na terra de Israel, conforme conta, com que contara Davi seu pai, e acharam 153.600. E fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 portadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Esses versos. Amém. Irmão, irmã, nessa noite, o Senhor manda essa palavra, e os irmãos ponham bem atenção, porque Deus quer falar ao teu coração a mensagem do trono da glória de Deus. Irmãos, Davi,
Um dia, irmão, sabe que Davi, eu tenho que trazer a linguagem da Bíblia para o dia de hoje. Então, eu não vou pregar nenhuma heresia, eu não vou sair da Bíblia, mas eu vou usar a linguagem simples, irmão, porque esse é o dom que Deus me deu. Glória a Deus. Então, irmãos, Davi, irmãos, como os irmãos sabem, cresceu no campo, na roça. Era um menino simples, cuidava de ovelha. E um dia, ele já era rei. Deus colocou ele num lugar onde ele não esperava estar, jamais. E ele estava no palácio, no meio da riqueza, no meio do luxo, no meio do conforto. Mas ele era um homem que tinha o coração segundo Deus. Tá certo? Então ele não se esquecia de onde ele veio. Ele não se esquecia do que Deus tinha feito para ele. E um dia, ele estava andando lá no palácio, vendo tudo que Deus fez, e na mente dele deve ter vindo, né? Puxa vida, olha de onde Deus me tirou. Ele estava com Natã, o profeta. Olha de onde Deus me tirou. Eu estava lá na roça. Se não fosse Deus, eu nunca estaria aqui. Se não fosse Deus na minha vida, porque só Deus podia fazer isso comigo. E agora eu tenho tudo isso aqui e nós não temos um lugar para cultuar a Deus, porque nós cultuamos a Deus lá no Monte Gerizim. Nós não temos lugar. Então, eu quero construir um templo para Deus, porque é o mínimo que eu posso fazer. Ele fala, olha, mesmo que eu fizer um melhor, um templo de adoração, Deus não cabe nele, porque Deus é maior que tudo. Mas é um sentimento de gratidão. Então ele estava com Natã, o profeta, e ele falou assim, olha, eu quero fazer um templo, eu quero fazer um melhor, olha de onde Deus me tirou, olha o que Deus fez para mim, olha como o Senhor trabalhou na minha vida, eu quero fazer um templo. E Natã, naquela hora, foi envolvido com um sentimento e falou, boa coisa é. Faça, é isso mesmo, é uma boa ideia, é excelente a ideia. Mas irmãos, nós temos que ter a luz de Deus e discernimento de Deus, e nesta noite Deus derramará sobre nós discernimento, porque aquilo que era bom, irmãos, quem aqui nessa igreja pode se levantar e dizer, não era boa a ideia dele, não era boa a ideia dele de construir um templo? Ninguém pode falar isso. Mas irmãos, aquilo que era bom aos olhos dele, e o profeta até disse, é bom, não era a vontade de Deus. Então ele falou, não, pode fazer, faça a vontade de Deus. E aí, Deus, que não se deixa escarnecer, chama Natã e fala, Natã, você falou do teu sentimento, da tua vontade. Eu não chamei Davi para construir o templo. Eu chamei Davi para guerrear. As mãos dele estão sujas de sangue. O que Deus ensina para nós aqui? Que cada um de nós temos, irmãos, uma responsabilidade na obra de Deus. Cada um de nós temos que entender o quadrado que Deus nos colocou. Se Deus chamou o irmão para atender a piedade, esse é o teu lugar. Se Deus te chamou para o ancianato, esse é o teu lugar. Se Deus te chamou para cuidar da orquestra, esse é o teu lugar. Se Deus te chamou para cuidar da administração, esse é o teu lugar. Se Deus te chamou para olhar os carros, para olhar a porta, esse é o teu lugar. Porque na obra de Deus, cada um tem um lugar. Fica feliz onde Deus te colocou, porque foi Deus que te colocou. Foi o Senhor que colocou, mas eu só canto, foi Deus que colocou você aí para cantar. Glorifica o teu Deus nessa noite, porque Deus é perfeito, Ele é correto, Ele é certo, Ele coloca, irmãos, nós nos lugares certos para servir a Ele. Então, Natã volta e fala assim, Davi, você não sabe, Davi, eu me empolguei, eu me emocionei, a ideia era boa, mas Deus me repreendeu, disse Deus não chamou você para construir o templo. Deus não quer que você construa o templo. Não é a vontade de Deus. A ideia é boa, o sentimento é bom, mas não é a vontade de Deus. Irmãos, nessa noite, Deus vai derramar sobre nós. Você vai para a sua casa hoje, você entrou aqui, você vai levar o discernimento da vontade de Deus. Porque na igreja, no nosso ministério, na nossa função na igreja, aquilo que Deus colocar no seu coração, você vai ter certeza que é a vontade de Deus.
Irmão, mas eu não trabalho na piedade, eu não trabalho aqui. Mas quando Deus fizer você saber, você vai ter certeza que foi Deus que mandou você fazer. É isso que Deus tem para essa igreja nesta noite. Davi, você não vai construir. Não é para você fazer. Davi não se rebelou. Davi não ficou, irmão, fazendo mimimi. Não ficou. Irmãos, porque Davi era um homem que tinha o coração segundo Deus. O que ele fez? Não é a vontade de Deus. Mas, se não é a vontade de Deus, eu vou respeitar a vontade de Deus na minha vida. Irmão, respeita a vontade de Deus na tua vida, porque você vai só sair ganhando. Só vai sair ganhando, te diz o Senhor. E aí, ele fala assim, olha, eu não posso construir, mas eu posso ajudar. Irmão, se Deus não te colocou para fazer alguma coisa, não torce contra. Não vai contra. Irmão, porque quem vai contra Deus só perde de goleada. Deus não te chamou para fazer uma coisa, mas ajuda aquele que está fazendo. Ajuda aquele que Deus pôs para fazer, ajuda ele. Porque Deus vai abençoar ele e vai abençoar você. E o que é mais importante, o nome de Deus que tem que ser glorificado. Não é o ancião, não é o diácono, não é o irmão da piedade, não é o músico, não é o encarregado, não é o porteiro, não é o irmão que vai no carro. Deus que tem que ser glorificado. E nós somos a peça de um corpo, a cabeça é Cristo. Então ele falou, Senhor, ele ficou triste. Mas Deus que é bom, Deus que é misericordioso, Deus que sabe de tudo, ele falou, Davi, você não vai construir o templo, mas sabe o que eu vou fazer, Davi? Eu vou te dar a oportunidade. Eu vou te dizer a planta do templo. Eu vou te dizer, você pega um papel, você pega uma caneta, porque eu vou te dizer como é que é para fazer o templo. Você não vai construir, você não vai pôr a mão, mas eu vi que o teu coração é bom e você vai construir. Então pega um papel, uma caneta que eu vou te mostrar. E ele pegou lá um papel, ele pegou uma caneta e Deus começou a falar para ele. Faz aqui a sala do trono, aqui você faz a sala das festas, a sala do jantar, aqui você faz um lugar para orar, aqui você... E foi falando. E lá na frente, ele falou, aqui na frente, você vai fazer 2 pilares. E falou assim, até a matéria-prima do pilar, de cobre. Para vocês verem nessa noite que Deus está no controle de todas as coisas. Até o material foi Deus que escolheu. E ele fez, ele colocou. Irmão, irmã, ele fez a planta do templo, guiado por Deus, inspirado por Deus. Então, nessa noite, irmão, irmã, moço, moça, irmã, visita, porteiro, irmãs que estão aqui nessa noite, Deus quer mandar uma mensagem para você. Eu tenho a planta da tua vida. Eu tenho a planta da tua vida. Eu desenhei milimetricamente tudo na tua vida. A planta está na minha mão e fui eu mesmo que fiz. Não tem nada de errado em que está acontecendo. Parece que está errado. Pode estar na sua interpretação que está errado. Mas que diz o Senhor, eu fiz a planta da tua vida. E cada um de vocês tem uma planta, e fui eu que fiz. E cada uma foi o Senhor que desenhou. E te diz o Senhor nesta noite, não tem demônio, não tem inferno, não tem poder do mal que vai rasgar, que vai borrar, que vai mudar a planta que eu fiz na tua vida. Basta você crer e ficar firme. E na hora da dificuldade, na hora da prova, da luta, você crer que Deus está na tua vida e que a planta da tua vida está na mão de Deus. Davi não torceu o corpo e falou, bom, eu não vou construir, Deus não quer que eu construa, glórias a Deus, tudo bem, mas eu vou ajudar. Ele sai para batalhar, ele sai para uma guerra, e ele vai para um lugar onde um rei se chama Hadadezer. Hadadezer era um rei, irmãos, e ele vai e peleja contra esse rei, peleja contra essa cidade. E, irmão, Hadadezer é um título, Hadadezer é um nome, que quer dizer, o diabo é meu ajudador.
E ele entra na cidade da deserto, ele batalha contra a deserto e Deus dá vitória. E ele traz para Jerusalém muito ouro, muita prata, muito despojos e traz muito cobre. Glória a Deus. O cobre que estava lá na planta, que eram as colunas do templo, lá na frente, glória ao nome santo do Senhor, o cobre estava na mão de Hadadezer. E nessa noite, o que Deus está falando para nós, está falando para nós. Glória a Deus. Quando você estava na mão de Hadadezer, Glória a Deus. quando você estava na mão do teu inimigo, Glória a Deus. quando você ainda estava na mão de Hadadezer, na mão do inimigo, no mundo, você já estava na planta de Deus. Glória a Deus. Você já estava na planta de Deus. Foi Deus que te trouxe, foi Deus que te chamou, foi Deus que te colocou aqui. Você já estava na planta. O Senhor, que nenhum de vocês, nenhum dos irmãos, nenhum de vocês tenha dúvida, que Deus chamou vocês e vocês estão no lugar onde Deus colocou vocês. Glorifica o teu Deus nesta noite. Louve o teu Deus nesta noite, porque Ele tem o controle da sua vida. Glória, quando você nem imaginava, quando você ainda não pertencia a essa fileira santa, você já estava na planta de Deus. Você já era plano de Deus. E agora o adversário fica lutando na tua mente, fica lutando porque tudo isso está acontecendo, porque quanta coisa acontece na nossa vida. Já estava Davi volta. Ele procura a eira de Araúna, a eira é um terreno. Ele fala: Araúna, olha, Deus não quer que eu construa o templo, mas sabe o que? Deus me permitiu ajudar. Quando eles forem construir o templo, que eu não sei quando que é, vocês estão entendendo o que Davi está falando? Olha, Deus, era a vontade de Deus, era uma na vida dele, ele entendeu a vontade de Deus, ele falou: eu vou ajudar, eu aceitei a vontade de Deus e estou ajudando. E é esse dom que Deus quer derramar aqui nesta noite. Esse poder que Deus quer derramar nesta noite. Você entender a vontade de Deus na sua vida. Você entender, entendeu? Entender Deus. Então ele pega e fala assim: olha, Araúna, é o seguinte, Deus não quer que eu construa o templo, mas eu vou ajudar. E eu sei que lá na frente o meu filho vai precisar do cobre para construir, porque está na planta. Mas eu não sei quando que é, mas eu creio que vai acontecer, porque Deus disse que vai acontecer. O que Deus prometeu para irmão e por irmão, vai acontecer. Já está na planta. Não tem como riscar, não tem como apagar. É o que Deus fez. O que você está preocupado? Com o que você está preocupada? Está tudo na mão do teu Deus. Você não serve um Deus pequenininho. Você não serve um Deus que está numa caixinha de sapato. Você serve um Deus gigante que o céu não pode. Mas eu não consigo. A linguagem eterna, quando o pecado entrou, o pecado criou um ruído na comunicação. Então a gente não consegue imaginar a grandeza de Deus. Mas Deus nos dá uma dica do que Ele é. Ele fala assim: olha, quando eu sento no meu trono, eu coloco a terra, o escalado dos meus pés. É o banquinho, aquele banquinho. Já viu a pessoa senta e tem um banquinho, ele põe o pé assim? Ele está dizendo: eu sento no meu trono e o mundo, a terra, é o banquinho que eu ponho nos pés. Você vê o tamanho, você tentar, ele está tentando dizer o tamanho da grandeza dele. Esse é o Deus que você serve. Deus é Espírito. E Deus, nós não conseguimos entender Deus por causa que a linguagem interna tem um ruído, o pecado ruiu a nossa comunicação, então a gente não consegue entender. Então, Espírito não tem mão, Espírito não tem olho, Espírito não tem perna, Espírito. Então Deus usa uma linguagem anatômica para falar com você. Olha como Deus é bom. Porque se Ele falar um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, você não entende. Então Ele usa uma linguagem fácil. Deus é bom ou não é bom? Ele fala: olha, vocês não entendem porque Espírito não tem mão, não tem olho, mas eu vou falar uma linguagem anatômica. A minha mão te sustenta. A minha mão te abençoa. Os meus ouvidos te ouvem, os meus olhos te veem. É Deus falando com nós. Então, Davi vai ficando velhinho, ele fica velhinho, e ele chama Davi, ele chama Salomão, ele fala: Salomão, o pai queria construir o templo.
Mas Deus não quer que o pai constrói o templo. Essa não foi a vontade. Ele estava velhinho já. Falou, mas filho, olha aqui. Deus me deu a graça, o privilégio de fazer a planta do templo. Filho, pega isso aqui, mas não sai daqui da planta, tá bom? Porque essa é a vontade de Deus. Tá bom, pai, eu vou fazer aqui. Eu não vou sair da planta. Irmão, aquilo que o Senhor tem na tua vida, irmão, irmã, não se confunda, não importa se você serve a Deus faz um dia ou faz muitos anos, glória, glorifica o teu Deus nesta noite. Deus está na tua vida, Ele é o teu Deus, o teu ajudador. Está tudo na mão dele. Na hora da prova, na hora da luta, da adversidade, da frieza, a gente fala assim, aonde está Deus? E alguém entrou aqui nesta noite e falou, aonde está Deus? Porque isso tudo está acontecendo. E a resposta de Deus nesta noite é, eu estou aonde eu sempre estive, no controle de todas as coisas. A sua vida parece que é um trem descarriado, não é não. Eu estou no controle de todas as coisas. Davi morre, Salomão começa a construir o templo. E ele começa a fazer parede, começa a fazer viga, começa a fazer isso e fazer aquilo, vai fazendo. Chega lá na frente, é hora de fazer as colunas. As colunas estão lá. Cadê o bronze? Cadê o cobre? Aí ele vai lá no terreninho de Araúna e falou, o pai trouxe cobre, né? Ele foi lá, pegou o cobre lá de Hadadezer, o cobre está aqui, e o pai falou que aqui, ó, na planta está falando que é para colocar as colunas de bronze aqui. Onde que está? Aí ele vai ver, irmão, o bronze já está escuro, já está todo corroído, já está, irmão, todo corrosivo. E vai assim, está estragado o material, não vai dar para usar. Nós precisamos, a matéria-prima é essa, eu não posso. O pai falou para não sair da planta, porque essa é a vontade de Deus. Preciso de alguém que saiba mexer com esse material. Jerusalém tem alguém aqui que sabe mexer com isso aí? Não tinha. Não tinha ninguém. Tinha que ser alguém de fora. E aí nós entramos na palavra. Ele escreve uma carta para o rei de Tiro. Ele fala, escuta, aqui em Jerusalém ninguém sabe mexer com esse material. E eu preciso fazer as colunas, porque essa é a vontade de Deus. E eu vou fazer a vontade de Deus, custe o que custar. E eu preciso achar alguém que sabe mexer com esse material. Eu preciso. E aí, o rei de Tiro manda uma carta e fala assim, olha, tem um rapaz bom aqui. Ele sabe mexer. Olha só o que ele fala aqui. Tenho aqui um rapaz, ele sabe mexer com ouro, com prata, com bronze, com ferro, com pedra, com madeira. Ele sabe mexer com tudo. Ele chama Irão Abiú. Ele sabe mexer com tudo. E o que Deus está falando aqui para nós, irmão? Irão Abiú é a tipologia do Espírito Santo. Porque nós somos como o pobre. A nossa matéria. Aqui fala, ele sabe mexer com ouro, com prata, com bronze, com ferro. Quem? Não tinha ninguém daqui, desse plano material, que sabia mexer com nós. Tinha que ser alguém de fora. É o Espírito Santo. Porque aqui dentro, cada um tem uma opinião. Cada um tem uma forma de pensar. Cada um tem uma forma de ver o mundo. Cada um tem uma forma de ver a graça. Cada uma tem uma forma de ver o ministério. Cada um tem uma forma de ver a irmandade. Só tem um que sabe trabalhar com todo mundo. Aqui dentro tem paulista. Aqui dentro tem paranaense. Aqui dentro tem venezuelano. Aqui dentro tem mineiro. Aqui dentro tem paulista. Aqui dentro tem estrangeiro. Glória ao nome santo do Senhor. E nós não sabemos, ninguém de dentro podia mexer com todo mundo. Mas o Espírito Santo sabe mexer com todo mundo. O Espírito Santo, ele é capaz de entrar no coração e transformar. E vai transformar a minha e a tua vida. Mas eu sou crente há tanto tempo, eu sirvo a Deus há tanto tempo, glória. Mas hoje o Espírito Santo não está aqui em Irão Abiú, mas está o Espírito Santo. O
O Senhor está mandando essa palavra porque só Ele sabe mexer com a tua natureza. E hoje eu vou começar a mexer com a tua natureza. Eu vou mudar a tua forma de pensar, eu vou pensar a tua forma de agir, a tua forma de me servir, a tua forma de me agradar. Eu vou entrar na tua vida com poder, com força, com autoridade, porque não está aqui Irão Abiú, mas está o Espírito Santo de Deus, e Ele sabe mexer com todo mundo. As dúvidas do teu coração, as dúvidas que entraram, a incredulidade, glória ao nome santo do Senhor, é como a corrosão que tomou o cobre, ficou preto. O teu tempo de crente, glória, o tempo foi correndo, a prova, a luta, foi acontecendo tanta coisa que te escandalizou, que te trouxe tristeza, e hoje você entrou aqui e você fala, eu estou com esse cobre preto, corrosivo, eu acho que não tem mais jeito. Mas aqui, ó, tinha um que sabia mexer com isso. E o que sabe mexer com isso está falando com a tua alma nessa noite. Irão Abiú, olha aqui, dá uma olhada no cobre. Está tudo preto, está tudo corrosivo. Está um horror, eu acho que não dá para aproveitar. Você acha que tem jeito? Tem jeito sim. Deus te diz nesta noite, a tua vida, a tua causa, a tua diversidade, o teu filho, o teu casamento, qualquer área da tua vida, pode estar, irmãos, as pessoas vão dizer, isso aí não tem jeito, mas bem-aventurado você que veio congregar aqui nesta noite, glorifica o Deus de Israel, o Deus da tribo de Judá, o Deus que não perde batalha, porque Ele não mandou Irã Abiú nesta noite, mas mandou esta palavra pelo Espírito Santo. Hoje eu vou dar jeito no que precisa ser dado jeito. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Como é que é a sua técnica? A minha técnica é simples. Eu faço aqui uma cova, jogo aí dentro e nego fogo. Fogo. O fogo do Espírito Santo. Porque, irmãos, tem hora que na nossa vida a gente começa a andar. Ele coloca aqui, ele leva para o Jordão, num terreno argiloso, e ele faz uma cova. Porque tem gente que trata com o Senhor Jesus como se o Senhor Jesus fosse servo dele. Se o Senhor não fizer isso, eu não venho mais. Se o Senhor não fizer aquilo, eu não toco mais. Se o Senhor não fizer isso, eu não ajudo mais. Irmão, irmã, hoje Deus vai te jogar na cova e vai pôr fogo nessas gazelas. Vai colocar fogo nessas esquisitices. É o fogo do Senhor que vai ser derramado nesta noite sobre você. João Batista falou, eu batizo com água no arrependimento, mas virá um que batizará com o fogo do Espírito Santo, e é Ele que está aqui nessa noite. Hoje o Senhor vai derramar fogo nesta igreja, na tua vida, no teu ministério, glória ao nome santo do Senhor, e vai queimar todas essas mazelas. Você vai sair daqui novo nessa noite. Glória a Deus. Porque só o Espírito Santo dá jeito. Irmão, não é o alinhamento dos planetas que dá jeito. Não são os cristais que dá jeito. Não é a astrologia que dá jeito. Não é a cartomancia que dá jeito. Não é o deísmo. Não é a hidromancia. Não é, irmãos, o espiritismo. Não é o budismo. Não é, irmãos, uma ferradura atrás da porta, um galho de arruda atrás da orelha. Não é essas coisas místicas. O que dá jeito é o Espírito Santo de Deus, e nesta noite o Espírito Santo de Deus vai dar jeito na tua vida. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo te conhece. O Espírito Santo te foi revelado. Glória ao Santo do Senhor. Não é pulando 7 ondas. Não é acendendo vela de 7 dias. Não é lendo as mãos. Não é o alinhamento dos planetas. Não é a astrologia. Não é o budismo, não é a cartomancia, não é o tarô, não é nada disso, é o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo de Deus nesta noite, na tua vida, que você tenha certeza que o Senhor vai trabalhar na tua vida, porque quando você estava na mão de Satanás, quando você estava na mão de Adad-Ezer, quando você era cobre na mão de Adad-Ezer, você já estava na planta. Você é minha.
Glória a Deus. Eu te escolhi. Glória a Deus. Irmãos, fogo. Tacou fogo. Era o primeiro processo. Depois tirar as esporas. Porque quando saiu dali, aí tinha cobre com aquelas, sabe aquelas coisas que pinica ali. Aí ele vem, ó, e encerra. E hoje Deus vai encerrar essas coisas. Glória ao nome do Senhor. Porque ele ataca o teu irmão. Glória ao nome santo do Senhor. E depois o processo é de derreter. Glória a Deus. E Deus vai derreter você nessa noite. Pode chorar na presença de Deus. Pode clamar na presença de Deus. Lá no mundo fala que o homem não chora. Aqui nós choramos e fazemos até beicinho. Porque nós adoramos a Deus. E se tem alguma coisa que o choro do crente pode fazer, é 3 coisas pelo menos. Quando Isaías estava doente, Isaías foi lá e falou para Ezequias. Ezequias estava doente. Você vai morrer. Arruma a tua casa. Tá? Você vai morrer. Arruma a tua casa. E ele sai. Quando ele sai, Ezequias vira para a parede e chora. E fala: Senhor, eu te servi. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Hã? Quando ele está no pátio, Deus fala: Isaías, volta para trás, Isaías. Vai lá e prega para ele mais 15 anos de vida. Ah, Senhor, mas eu já preguei aquilo lá para ele, voltar agora e falar outra coisa, vai pegar mal. Isaías, prega o que eu mando você pregar. Se vai ficar bom, vai ficar ruim para você, não é problema seu. Você está aqui para falar o que eu mando você pregar. Volta lá e prega 15 anos de vida para ele. Irmão, essa é a palavra. Essa é a palavra nessa noite. Chora nos pés do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Chora enquanto o profeta está no pátio do palácio. Enquanto ele está no pátio, chora pelo teu casamento. Chora pelos teus filhos. Chora pelo teu trabalho. Chora pela virtude do Espírito Santo. Chora para que Deus te ajude na tua vida material. Chore para que o Senhor ajude na tua vida espiritual. Enquanto o profeta está no pátio, glória, porque Deus vai mandar ele voltar e pregar na tua vida. E o que aconteceu? Ele pediu um sinal. Se Deus está aqui na minha vida, o tempo vai voltar. Eu quero. Ele falou assim: você quer um sinal? Você quer que o tempo vai para frente ou vai ali para frente? Tudo vai sempre. Mas eu quero que volta 10 graus para trás. E o tempo voltou 10 graus para trás. E o teu choro vai fazer o tempo voltar. Você crê que o tempo vai voltar? O que é isso? O tempo, irmão, da alegria, o tempo da felicidade, Glória a Deus. o tempo de você servir a Deus como você servia, de tocar o seu instrumento como você tocava, de crer nos testemunhos como você cria, de dar glória como você glória. Você lembra quando Deus te chamou no batismo? Você era gasolina azul, não parecia um dragão, abria a boca, saía fogo, não é assim? Esse tempo vai voltar. Outra coisa que o choro faz, irmãos, o salmista fala assim: quando chora e invoca o Senhor, o inimigo foge. Irmã, tem nuvens de demônios rodeando nós o tempo todo, para tirar nossa tribulação, tirar nossa paz, a nossa alegria. E Deus não te trouxe nesse mundo para sofrer, não. Deus não é masoquista, Deus te trouxe para ser feliz. Você vai ter prova, você vai ter luta, você tem adversidade, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo. Pare de reclamar, seja feliz, dê glória, irmãos, sirva a Deus de alegria. Abraça tua esposa, abraça teu esposo, abraça teus filhos, abraça teus netos. Olha, minha filha, não serve a Deus. Abraça a tua filha, abraça teu filho, abraça tua esposa, abraça teus familiares, abraça teus vizinhos. Glória na missão do Senhor. Chora na presença de Deus. O inimigo, Davi falava, quando o inimigo veio chorar, ele retroage. Irmãos, nuvens de demônio muitas vezes estão sobre nós. Aí você vai chorar, o inimigo tem que retroagir. Aí o demônio fala: vamos embora, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Por quê? Porque do olho daquele crente está saindo uma lágrima. Então Deus te diz nessa noite com essa palavra: glória a Deus. Chore na presença de Deus. Dê glória na presença de Deus. Chore. Seja feliz, mas chore na presença de Deus. Porque o tempo de cantar vai voltar.
Ele constrói, irmãos, passa fogo, ele cria ali as colunas, coloca as colunas na frente do templo. Glória ao nome santo do Senhor. E sabe por que era de cobre, irmão? Porque o ouro aqui é só Jesus Cristo. Amém. Você é cobre, você é cobre, você é cobre, vocês são cobre, eu sou cobre. Glória a Deus. Ouro não precisa nos traduzir. Ouro é Jesus Cristo. Então eles fizeram lá na frente, eles colocaram as colunas. E todo dia, alguém, um funcionário do palácio ia lá, e todo mundo passava na rua, os mercadentes, os vendedores passavam na rua, e eles olhavam aquele templo bonito, aquelas colunas de cobre brilhando, o sol batia e brilhava. Mas todo dia o funcionário ia lá e ilustrava todo dia, todo dia. Quando o sol amanhecia, o raio do sol batia nas colunas, ela brilhava. E eles falavam assim: que coisa mais linda. Não perca culto, esteja na casa do Senhor, glorifique o Senhor. Você veio hoje aqui, você está sentindo o Senhor te ilustrar? Você está sentindo Deus te ilustrar aí, irmão? Glória ao nome santo do Senhor. O raio do sol vai bater, glória ao nome santo. As pessoas vão passar, vão olhar para o teu rosto e vão falar assim: como você brilha. Como você brilha, como você brilha, como você brilha. Glória, eu sou uma mera coluna de bronze. Glória ao nome santo do Senhor. Mas Deus me tirou da mão de Adé de Azer. Eu estava na planta. Quando eu não merecia, eu já estava na planta. E Ele me brilha todo dia. E eu brilho para a honra e glória do nome de Deus. Hoje, você entrou aqui numa condição deplorável. Você entrou aqui, irmã, numa situação deplorável. Glória ao nome santo. Perdeu a força, perdeu a energia, perdeu a alegria de servir a Deus. E eu ouvi um grito no teu quarto, eu ouvi um clamor no teu quarto. Calamanaia, salamanaia, você crê que Deus ouviu a tua oração? Você crê que Deus, irmão, sabe tudo o que está passando na tua vida? Você sabe que Deus está mostrando, glória, a tua vida, e que Ele, glória, aqui na planta da tua vida, irmão, vem embora com essa palavra, da glória ao teu Deus. Ele te ama, Ele te adora, Ele não te deixa, Ele não te abandona. E eu termino essa palavra, irmãos, dizendo o que eu preguei ontem lá no portão, porque Deus me deu e me Deus traz aqui de novo. Irmãos, quando nós estamos na prova, na luta, quando nós estamos na aflição, irmãos, a tanta luta. Jeremias andava lá nas ruas de Jerusalém, irmãos, estava tudo destruído. Ele via a casa de um irmão caída, ele via a casa do outro irmão caída, ele via a casa daquela irmã, daquela família destruída, ele via tudo isso aí. E ele ficou triste. E ele pensou e falou: aonde está Deus? Porque ele não conseguia mais imaginar nada. O que vai ser de nós? Nós perecemos. Mas Deus falou, ativou nele o processo mental da memória. Glória ao nome santo do Senhor. E quando ele ativou o processo mental da memória, ele falou assim: por causa da minha prova, eu não consigo enxergar o futuro, mas eu creio que Deus fará coisas boas. Por quê? Porque o processo mental da memória me foi ativado. Deus tirou Moisés, tirou o povo do Egito. Deus prometeu para Abraão, nosso pai, que nos daria uma terra. Glória ao nome santo do Senhor. Deus fez para Josué, Deus fez para Noé, Deus fez, irmãos, para Deus fez para o irmão, Deus fez para... Volta atrás! Quando Deus deixou você na mão, para um pouquinho e pensa. Nunca, né? Não vai deixar. E aí, quando a ficha dele cai, e ele olha e fala assim: a razão que nós não somos destruídos é por causa das misericórdias de Deus, que são novas a cada manhã. O que ele está dizendo? Misericórdia nova a cada manhã. A misericórdia nova a cada manhã quer dizer, a misericórdia do domingo é uma, amanhã, segunda-feira, tem uma misericórdia novinha olhando na sua vida. Na terça-feira tem uma misericórdia nova, na quarta tem uma misericórdia nova, na quinta tem uma misericórdia nova, na sexta tem uma misericórdia nova, no sábado tem uma misericórdia nova. Você abriu o olho, tem uma misericórdia nova. Haverá misericórdia na tua vida, porque Deus é o teu Deus, e você e o teu ministério e a tua casa estão